pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui direto de Brasília com um convidado muito especial, advogado. Ele é o Dr. Euro Júnior, ex-corregedor, e ele está aqui para contar um pouquinho para vocês a história dele e como ele conseguiu chegar aonde ele chegou, e vocês vão descobrir agora. Tudo bem, Euro? Tudo ótimo, eu que agradeço o convite. Estamos à Seja disposição aí para fazer esse bate-papo com a galera. Legal. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para você: como é que foi essa tua transição de funcionário público e estabilidade para empreendedor e aquele friozinho na barriga da incerteza? O que te fez mudar a chave? A maioria das pessoas acham que eu comecei como servidor, depois virei empresário, né? Fui empreender. Na verdade, foi algo que veio antes. Eu abri o escritório de advocacia antes, mas abri daquele jeito tradicional, né? Vai lá, vi lá uma salinha, pô, vai ser aqui mesmo. Essa sala é da minha tia, ela me fez um aluguel bacana. Não estudei posicionamento de mercado, não estudei os 4 P's, né? Se a praça era boa. Só cheguei lá, comprei a escrivaninha, meu sócio lá, o Thiago Reis, comprou outra, era Euro e Reis. E aí fomos se empreender na história, que a gente fala, né? Na cara e na coragem. E lógico, não vieram clientes, a gente teve todas essas dificuldades que a maioria das pessoas que não vai atrás de estudar um pouco mais de empreendedorismo, de gestão, acontece com todo mundo, aquela frustração, como captar clientes, como precificar, como, né, pô, ter uma recorrência e tudo mais. E aí eu fui batalhando muito, aquela coisa, correndo atrás de correspondência, fazia de tudo, eu era aquele tudão, eu falo que eu era advogado X-tudo, a galera que me conhece sabe que eu sempre falo assim, cara, não seja advogado X-tudo, é aquele que não faz de tudo, mas não faz nada direito. Você acaba pagando para trabalhar. Exato, eu ia trabalhar, sentia aquela sensação, Adriana, de tipo, meu Deus do céu, tô trabalhando muito, trabalhava ali 10, 11, tinha dia que eu trabalhava 13 horas por dia, mas chegava no final do mês, o dinheiro não sobrava. Fazer muita correspondência, eu fiz correspondência para 2 bancos grandes, né, por intermédio do escritório de BH, que com o tempo a gente ia batalhando lá, fazendo um trabalho, o trabalho operacional era de excelência, assim, a gente ia para audiência, o banco dava lá margem para a gente de R$5.000 de acordo, a gente chegava lá e falava, não tem acordo não, aí o pessoal, pô, tenta lá, eu falei, vou tentar, e consegui R$2.000, assim, final, pô, vai, aquela choradeira, aquela barganha, técnica de negociação, aí fechava lá em 2.500. Aí o banco começou a ver, pô, esses meninos aqui, eles estão se esforçando pelo menos, né, pra gente aqui. Aí foi quando a gente deu uma representação de uma carteira, aí do primeiro banco, depois do segundo, e eu falei, pronto, cara. Minha meta naquela época, eu sempre falo, minha meta era ganhar, olhava para o analista judiciário daquela época, 2008, ganhava ali uns R$6.000. Eu falei, gente, se eu ganhar R$6.000, eu calo a boca do meu pai. Como a gente pensa, né? Eu calo a boca do meu pai, porque o meu pai falava, vai estudar para um concurso, moleque. Tu é tão inteligente, vai estudar para um concurso, vai ter negócio de advogado. Aí eu virei e falei, não, pô, se eu ganhar R$6.000 ali, ó, todo mês, eu calo a boca do meu pai. E aí, assim aconteceu. Poxa, eu tava lá, mas eu trabalhava muito, lembro que eu trabalhava muito, vivia final cansado. de semana, vivia cansado. Não pegava outras causas, porque não tinha tempo. Não fazia parcerias estratégicas, porque eu não sabia como fazer. E assim, chegou um momento que o mercado foi cruel. Chegou a crise dos bancos em 2008, né? O Lula falou que não ia vir no Brasil, mas ia ser só uma marolinha, mas em 2010 chegou a marolinha. E os bancos mudaram a forma de trabalhar e eu perdi as 2 carteiras. Eles antes pulverizavam a carteira em pequenos escritórios, depois eles se concentraram em grandes firmas. E aí foi a hora que eu perdi as 2 carteiras. Não sabia nada na parte de noções financeiras, então não tinha capital de giro, não tinha reserva. Quando eu falo em precificação, eu tinha um monte de processo que eu tinha cobrado errado, então não tinha como ganhar dinheiro, uma visão de prospecção, de entrada de caixa futuro. Eu virei e falei, gente, lascou. Meu operacional já era caro, eu já tinha uma equipezinha e tudo mais, não tinha dinheiro em caixa. Não, e sem cliente, perdeu as 2 representações. Exato, como não tinha vai cliente, manter? Não tinha dinheiro em caixa e não tinha entrada e tinha conta para pagar. Aí foi a hora que eu fiz o que 99% das pessoas do direito fazem quando tem um grande fracasso na advocacia. Vou estudar para um concurso. Então veio essa dor, veio essa experiência negativa que eu tive durante essa jornada aí, empreendedora, que eu falo que é o empreendedor na história. E fui estudar para concurso. Mas foi importante essa experiência. Não, a gente ganha coraça, é aquela coisa. Estudei 1 ano, concurso um pouco mais de 1 ano, fui aprovado, né, como corregedor federal.
Aí festa em casa e tudo mais. Aí eu falei, eu vou empreender nada. Nunca mais. Agora eu já tô garantido. Estabilidade. Exato, trabalhava ali, já tinha, né, quando eu comecei a empreender no serviço público, quando eu comecei a empreender concursado, eu já tinha 4 anos de serviço público, já era estável e tudo mais, mas aí veio aquela vontade, aquela coisa da missão, né? Mas o que te fez virar a chavinha? Você estava ganhando bem, tinha estabilidade, mas você não estava feliz. Muito boa pergunta. Assim, primeira coisa que eu vi no serviço público, eu podia ser o melhor corregedor. Eu podia trabalhar o dobro, se eu quisesse, porque eu gosto de trabalhar. Então, cara, eu quero trabalhar o dobro para ganhar o dobro? Não, terminou o seu trabalho? Não, bicho. Ainda tem aquele negócio do, não faz muito não, porque senão todo mundo aqui vai, né? Então... E chance de crescer zero, né? Não, eu até fui, eu nem conto muito, né, mas eu fui superintendente nacional de armazenagem, graças a um trabalho que eu fiz na corregedoria. Eu que cuidava de todo o abastecimento de grãos do país, por causa de uma investigação que teve na corregedoria e tudo mais. Tinha a possibilidade de crescer, mas não era pelo seu serviço, necessariamente. E tinha teto. Esse é o ponto. Como eu gostava de trabalhar, e é o que a gente chama de work hard, mas play hard. Play hard, mas também tem o smart work. Então eu olhava e falava, cara, eu posso gerar 1 bilhão para o governo, eu vou ganhar o teto. Eu vou ganhar o teto do funcionarismo. Então isso estava começando a me incomodar. Eu pensava, cara, eu vejo esses grandes empresários, às vezes quando ele acerta a formuleta, tipo Warren Buffett, Jorge Paulo, né, Lehman, os caras, eles pegam modelos, replicam, escalam, né, e aí eles crescem com isso. Sim. Então, assim, foi a hora que a gente virou e falou, eu virei com minha sócia e falei com ela, olha, eu acho que o ideal é a gente retomar aquele nosso sonho, meu primeiro sócio. E ele falou, eu não vou não. Ele era servidor público também. Ele também tinha... Isso, saído. E aí vocês dois entraram no serviço público juntos. Que legal. Ele foi para a área policial e eu fui para a área de corregedoria. E aí foi a hora que eu virei e eu tinha uma associada, na época, a Juliana, porque eu tinha processos muito longos, da época que eu era advogado, que eu joguei, quando eu virei corregedor, eu passei todos para ela. E ela cuidou durante essa jornada aí no serviço público. Legal. Não prospectava novos clientes, mas às vezes apareciam clientes, eu só não podia advogar contra a União, então eu repassava para ela. Eu ia repassando os nossos clientes para ela, ela vivia bem, não era algo que era também surreal, mas ela vivia bem, eu ganhava um dinheirinho extra ali, mas esse dinheirinho extra, às vezes pintava um dinheirinho que você olhava e falava, cara, se eu investisse uma energia aqui, em vez dessa energia que eu gasto aqui no serviço público, talvez isso daqui ia me dar muito mais retorno. E também depende do que você quer da sua vida, né? Por exemplo, eu sempre pensei assim, eu vou advogar, qual é o meu propósito? Você deve ter pensado isso. Eu tô feliz com 5 mil reais na conta e uma casinha aqui, ou eu quero ter a minha liberdade financeira para eu poder viajar a hora que eu quiser, ajudar alguém da minha família, ter a liberdade financeira, né? Então você deve ter pensado isso. Liberdade e segurança são duas coisas, são dois valores que muitas vezes se chocam. Exato. Né? Ali eu tinha segurança financeira, mas eu não tinha liberdade. Eu tinha que estar lá, entendeu? E aí foi a hora que eu virei e falei, cara, tem possibilidade de ganhos sem teto, tem uma possibilidade de ser livre, o céu é o limite, tem uma possibilidade de ser livre, ou seja, fazer meu horário, fazer minha agenda hoje, depois de 4 anos de firme e tudo mais. Eu não trabalho de manhã, salvo poucas imersões, mas assim, trabalho de 2 às 11h40 da noite, entendeu? Mas você pode optar por isso, né? Coisa que um funcionário público jamais poderia. Jamais poderia. É a liberdade para você escolher seus horários e tudo mais. Isso daí estava me seduzindo. E aí até que minha na época associada, virou e falou bem assim, então, cara, vamos dar o próximo passo. Ela me instigou isso, a Ju me instigou isso. E eu virei e falei, vamos abrir o escritório. Mas eu virei para ela e falei, você vai esperar um pouco. Ela, como assim? Eu falei, não, porque eu já abri um escritório lá atrás. Eu já cometi diversos erros que eu não quero cometer demais. Eu acho que assim, errar é muito bom. Errar é muito bom. A gente tem que acabar com essa cultura de, não erre, tem que fazer tudo muito perfeitamente, impecável, porque o perfeito não existe. Feito é melhor que perfeito, né? Exato. E você vai aprimorando na jornada. Perfeito, aquela coisa do
ao fazer, você vai tendo os níveis de aprendizagem ali, que você, né, vai medindo, vai construindo, vai aprendendo, de modo que você vai aperfeiçoando. Sim. Ninguém começa perfeito. Porém, eu virei e falei, eu tenho que ter algumas skills, tenho que ter algumas habilidades que eu não tenho. Preciso desenvolver. Que eu preciso desenvolver. Foi importante essa sacada, né? Porque muita gente não admite que, isso aqui eu sei tudo, imagina, eu preciso, por que eu preciso entender de marketing? Por que eu preciso entender de gestão? Não, eu já sei de lei, não preciso de mais nada. Então, assim, foi muito legal. Partir de você, esse autodesenvolvimento, né? Exato. E aí você partiu nessa jornada, como foi? Aí fui fazer meu MBA na FGV, né? Fui para os Estados Unidos estudar o modelo nova-iorquino de gestão. Comecei a ler muitos livros, tentar pegar essa coisa do empreendedorismo. Porque o funcionalismo público me deu uma acomodada, né? Aquela coisa do, cara, será que eu vou querer mesmo? Aí ler livros como Mindset, como vou pagar o preço? Porque, exato. Né? Não, tem que pagar. Chegou um momento que eu já tinha decidido, eu falei, vou pagar, mas eu queria saber o seguinte, quanto que vai custar? Né? Quanto que vai custar se entrar nessa jornada? Depois de ter adquirido essas habilidades, estudar marketing, vendas, noções financeiras, noções até essa parte de processamento, de mapeamento de processos, de PNL, essas coisas Gatilhos mais pessoais, mentais. Exato, copywriting, várias coisas. Eu lembro que foi o ano que eu mais li livros na minha vida, foi 2016. 2016 eu li muito. Eu lembro que a FGV dava os livrezinhos pra gente, além daqueles livros eu estudava outros, eu nem contabilizei os da FGV. Então eu devo ter lido ali uns 36 livros no ano, 3 livros por mês, tudo de gestão. Gestão. Fui para os Estados Unidos e eu olhei aquilo ali e falei, cara, eles têm um jeito diferente de fazer gestão aqui. Não é aquela coisa engessada, por exemplo, a gente está conversando aqui, eu estou no treinamento, metodologia Scrum, que é de empresa de tecnologia, fazendo vários sprints para mapear processos. Legal. Aqui. Um advogado falando, hein, gente? Exato. Mas para mapear processo, remapear os processos para 2021. A gente está gravando agora essa entrevista aqui 2020. Em outubro de 2020. E na minha área empresarial, que eu advogo na área empresarial hoje, assim, são mais de 2.000 empresas que passaram para o nosso escritório, são mais de 240 aí, contratos recorrentes. Então, assim, a gente aprende lidando com essa galera. Com certeza. E o momento que a gente está vivendo agora cara, para o empresário não tá fácil, né? Pós-pandemia, crise e tudo mais. Então é a hora da gente olhar para dentro das nossas empresas, do escritório e falar, vamos organizar a casa, porque 2021 tá chegando, né? É uma nova pegada. Então fui estudar isso tudo. Quando eu voltei de Nova York, eu olhei e falei, cara, eu quero ser um full service. Eu já tinha decidido no meu planejamento estratégico o que eu queria ser, né? Aquele negócio de missão, visão, valores e tudo mais. E eu falei, eu quero ser um full service. E um full service, o grande erro dos advogados é achar que pode ser um full service sozinho. Exato, né? Impossível. Que aí você já vira o X-tudão, que eu falei, o generalista e tudo mais. Aí eu falei, e aí foi quando eu falei, beleza, minha área de contratos está aqui, é o que eu gosto de fazer, civil contratos. Minha sócia era muito boa na área de consumidor. Fui atrás de um sócio trabalhista, fui atrás de um sócio criminal e um de direito público, que era de administrativo e constitucional. Aqui em Brasília ainda, né? Precisa bastante. Montamos o time, fizemos toda uma estruturação societária diferente, com métricas não era aquela sociedade simples. Mas aí você já começou a sociedade com a visão da gestão, né? Por isso que eu ia te perguntar, porque muita gente estuda bastante, mas não coloca em prática tudo que estudou, né? Como que foi essa experiência tua de estudar, ir para Nova York, estudar a gestão deles e depois colocar em prática no seu escritório? Meu TCC do MBA. Que legal. MBAzão, aquele TCC, já estruturei tudo, fiz um canvas para apresentar para os sócios, chamei todo mundo para o Beer Fest, que é um restaurante bem tradicional que tem aqui em Brasília, chamei os caras e a Juliana, tá aqui, esse é meu plano, todo mundo comprou a ideia. Todo mundo ficou animado. Todo mundo ficou animado, ó, vocês vão ganhar, cara, que não é juntar o dinheiro, eu sou muito crítico à sociedade simples, né? Junta eu, você e você que está assistindo, a gente ganhou 9 mil, é 3 mil reais para cada, sendo que só a Adriana foi lá e produziu, eu não fiz nada, não trouxe nenhum cliente, tudo mais vai... É complicado, né? Eu mesmo já desfiz uma sociedade justamente por causa disso. A maioria das pessoas que eu conheço já contou histórias de 98%. Mas aí a tua visão foi determinante para que seu escritório tivesse sucesso, né? Sim. Porque você já foi claro com o seu sócio. Como que foi essa experiência de você chegar e falar, ó,
vai ser assim. O que de diferente tem que você pode contar pra gente? Olha, toda metodologia ela é 100% diferente do que existe hoje. Ainda hoje eu vejo vários escritórios que estão começando a se modelar, mas a gente que trouxe a metodologia norte-americana mesmo, co-brand e tudo mais para o Brasil. Eles são muito bons, né? São muito bons, a galera acelerada, toda a parte de plano de carreira. Aí, então o teu estagiário, ele já chega aqui sabendo que ele pode virar tipo um Suits da vida, né? Ele é diretor financeiro. Meu primeiro estagiário hoje é diretor financeiro. Isso dá um incentivo para a pessoa, né? Você está confiando nela. Porque o que eu sinto muita dificuldade nos advogados, eles me perguntam como delegar o serviço. Porque é uma coisa meio personalíssima. Você tem que treinar o profissional. Porque muitas vezes, se você não pega ele desde o começo, ele já vem com uma série de vícios que é complicado. Então, como que é gerenciar uma equipe tão grande que você tem como estagiários desde o começo e manter um clima ameno, assim, harmônico? Primeira coisa, pessoas têm sonhos. Pessoas têm sonhos. Então, não adianta. Se você chegar numa empresa agora, uma empresa super boa, mas você sentar lá e ver que você não tem uma perspectiva de crescimento, já era. Essa pessoa já não vai comprar a tua ideia, ela já não vai vestir a camisa. Então a primeira coisa que a gente quando chega, quem recebia até sexta-feira, a Ju era a nossa CEO, foi a nossa presidente. Eu retomei agora justamente para dar o nosso próximo passo. A gente está mudando de sede, está pegando um lugar maior e tudo mais. Mas a gente já chega e fala, a CEO era associada. Ela entrou como associada. Já dá aquela, puxa, ela era associada. Se ela sócio júnior, sócio pleno, sócio sênior, nominal, CEO. Nosso diretor financeiro era o estagiário. Que legal. Que foi galgando. E aí você desenvolve métricas para eles compram uma participação, como que funciona essa dinâmica? Olha, é muito complexo assim. Não dá para explicar. Aliás, ele tem um método chamado Método Euro, que eu super recomendo. Se vocês quiserem depois seguir ele nas redes sociais, no YouTube, ele fornece muito conteúdo de grande valia, viu, gente? Então vale muito a pena. Valeu. É assim, o plano de carreira, basicamente, você tem 3 anos por lá de cada fase. Você entra como associado ou como estagiário. Geralmente, assim, quando a gente pensa no plano de carreira de advogado, primeira coisa, é indispensável processo seletivo. Então, não existe QI. Não existe. Nem eu que fundei o escritório posso virar e falar, olha, eu tenho um cara que quero que entre. Não, está no estatuto. É cláusula pétrea do estatuto que não pode. Legal. Então, é algo que... Se você for ver, as pessoas que trabalham comigo no meu escritório não são amigos meus antigos, são pessoas que passaram no processo seletivo e se tornaram amigos. Bacana. Entendeu? A única exceção é o estagiário que completa 2 anos, segundo a lei do estágio, aí ele pode, se acabou a faculdade dele, ser incorporado direto sem processo seletivo. Porque a gente já testou, a gente já conhece ele. 2 anos aí já deu pra... Essa é a exceção. Ou o estagiário, que é o caso do nosso diretor jurídico, que ele ainda é estudante de direito. Olha só, ele já é diretor jurídico. Diretor financeiro, perdão. Ele entrou no começo da faculdade, primeiro semestre, ele fez o processo seletivo para estágio, passou. E aqui a gente não precisa de carteira do OAB e tudo mais para ser estagiário, não. Então ele passou, no que ele passou, ele ficou 2 anos da lei de estágio aqui. Depois que acabou, ele virou auxiliar jurídico, CLT, ficou mais 2 anos, agora ele está no 4º ano, falta o último ano dele, e em 2 anos, cara fenomenal. Vai voar. Já demonstrou muito resultado, sabe muito a parte financeira. Tipo, tu vai ser o diretor financeiro. Mas o mesmo critério que você tem para contratar, você também não tem dó de demitir, né? Porque, por exemplo, quando você percebe, porque tem muitas pessoas também que ficam não, vamos dar mais uma chance, e fica achando ruim, né? Fica com aquele sentimento de medo de demitir. Você não tem isso não, né? Para você, assim, eu tenho um lema que é contrate devagar, e nosso processo seletivo ele tem 4 fases, e demita rápido. Maravilhoso, é assim que tem que ser. Contrate devagar, então, primeiro, análise curricular, depois prova objetiva, depois prova subjetiva, depois, são 5 fases, perdão. Vem a entrevista, último, o Labo Week. Então são 5, a gente está tendo hoje, 5 horas da tarde, vai vir a galera para entrevista. São 19 advogados que, imagina quantos currículos que a gente recebeu, quantas pessoas, são 19 que passaram por todas essas fases. A gente vai escolher aí 2 para fazer o Labo Week. Só 2, nossa, que legal. Então a gente contrata muito devagar.
Ótimo. Mas a gente tem uma metodologia que a gente trouxe da Ambev chamado 20-70-10. Que é o quê? Dentro da jornada do advogado aqui, 20% daqueles que melhor performam, eles são convidados a pular para a nova fase. Então, era associado, virou sócio júnior. Era sócio júnior, virou sócio sênior. E assim em diante. Sócio pleno, depois sócio sênior e assim em diante. 70% fica como está, né? A gente tem avaliações anuais, avaliações periódicas, e 10% é desligado. Legal. Assim, é demitido. Aí todo mundo fala, pô, mas você sempre demite. Existe uma exceção à demissão dos 10%. Que aí o advogado que ficar entre os 10%, ele tem uma chance de fazer uma defesa dele. Por repescagem, né? Isso, ele vai fazer a defesa dele com sócios nominais. Olha só. Ele vai sentar, vai explicar Por que ele deve por que ele tá. Exato. Porque às vezes bacana. tem problemas pessoais, familiares e tudo mais. Mas olha, é muito difícil. Mas é muito importante isso, é bacana. Dá uma chance, né? Essa entrevista é dar uma chance, mas é muito difícil alguém ficar. A gente teve um caso que realmente foi um caso muito peculiar, que a gente decidiu dar uma segunda chance. Porque a maioria que a gente vê, às vezes a gente fala que não é porque a pessoa é ruim, talvez ela esteja no lugar errado. Sim, ela só não se encaixa com os princípios. Exato, nossos valores, exato. essa mecânica. Legal. E aí foi quando a gente inaugurou a firma, finalzinho de 2016 a gente assinou, fez uma apresentação do Canvas, Legal. Business Plan. Em 2017 a gente começou aí a jornada mesmo. E aí, dentro de todos os outros elementos que fizeram com que a gente chegasse onde está, a gente sempre teve uma área de P&D, pesquisa e desenvolvimento dentro da firma, uma área de inovação. Então foi assim que a gente criou o QR Code em petições judiciais. Eles foram o primeiro escritório a criar o QR Code. Depois até eu vou colocar aqui embaixo nos comentários o link da reportagem para vocês darem uma olhada, para você ver como ele já inovou lá em 2017. Em 2017, foi setembro de 2017. A gente colocou o primeiro QR Code nas petições, a galera lia, o juiz lia, né? O QR Code, viu um advogado explicando a petição. Isso viralizou, isso deu visibilidade nacional para a firma e até internacional. A gente deu entrevista para o pessoal do Uruguai, Estados Unidos, Argentina. Demais. Foi assim, poxa, primeiro ano de escritório, tu viraliza. Mas calma aí, vamos só fazer uma pausinha. Muita gente me pergunta assim, Adriana, tudo bem, como você fala, parece fácil conseguir clientes, autoridade, mas como eu, advogado, começando minha carreira, posso chegar onde vocês estão aqui hoje? Então, o que você pode dizer sobre isso? Porque parece impossível, mas eu já senti isso, você já sentiu isso, e a gente, com muita disciplina e consistência, a gente chegou onde chegou. E o que você pode dizer um pouquinho pra gente sobre isso? Então, todo mundo adora uma pílula mágica, né? Tipo assim, eu vou tomar essa pílula e tudo vai dar certo. A grande verdade é que não existe uma pílula, existe uma receita. Uma receita, um passo a passo, que vai desde o planejamento estratégico, posicionamento de mercado, verificar quais produtos você vai vender na sua esteira de produtos, para quem que você vai vender esse produto, onde você quer chegar vendendo esse produto, qual vai ser você vai ser um produto que as pessoas vão comprar porque é o mais barato, não vai ser um porque tem uma segurança e um conforto maior, não, você vai ser por causa que as pessoas se emocionam, para gerar status. É toda uma questão de gestão estratégica. É como se fosse uma empresa, você tratar o seu escritório como uma empresa. Exato. Depois de você tratar desses 5 pilares da empresa, que é o quê? A estratégia, marketing, vendas, parte financeira, você tem muita noção de precificação, por que eu estou cobrando tanto, será que eu estou tendo, qual é a minha margem de lucro? Cara, hoje eu pergunto para 98% dos advogados, qual é a tua margem de lucro no teu produto? Ele não faz a mínima ideia. ROI, você fala ROI o quê? Quem? Exato, CAC, né? Custo de aquisição CAC. de cliente, como é que é isso? Não sabe. Processos internos, que é o que a gente está fazendo agora no Scrum ali, que é o quê? O cliente chegou, né? Desde a descoberta do cliente, que é o blueprint de serviço, desde a época que ele conheceu a gente até quando ele sair da firma, o pós-venda. Como é que vai ser essa jornada? A experiência do cliente, né? O UX. Tudo. Então a gente pensa em tudo aqui na firma. Na hora da chegada dele na firma, a secretária tem lá o checklist dela, ela tem que oferecer café Minas, café São Paulo, descafeinado, água com gás, água sem gás. É treinamento, né? Exato. Não tem segredo, como você disse, Pessoas não existe e processos. fórmula. Exato. Pessoas e processos, mas assim, o advogado que está aqui assistindo a gente, ele tem que entender que ele precisa
virar a chavinha e estar disposto a pagar esse preço, porque não é fácil. As pessoas que chegaram lá, não sei se você concorda comigo, mas toda pessoa de sucesso, elas têm os hábitos muito parecidos. Então, assim, estudar, acordar cedo, conversar sobre as mesmas coisas, se interessar sobre as mesmas coisas. Então, tem todo um script ali que uma pessoa de sucesso tem. E os hábitos, quando você começa a conversar, são muito parecidos. Sim. Então, assim, não tem como você atingir a vida é aqui. Se você quer aqui, tipo Harvey, você tem que pagar o preço, que é estudar, se preparar. Então, o método dele, gente, prepara vocês para tudo isso. Se vocês querem entender de gestão, estratégia, posicionamento, como conseguir mais clientes, como faturar mais, porque, inclusive, o método dele, o nome é esse, né? 300 mil. A semana 300K a gente chama para o método euro, que é como faturar em 300 mil por ano para o seu escritório de advocacia. Gente, como faturar 300 mil por ano? Você já se imaginou faturando 300 mil por ano? Ele vai te ensinar? Isso, e tudo com a metodologia de gestão 360 graus. E a gente vai ensinar o advogado a fazer tudo, desde a parte de organizar a estratégia dele, passar a fazer a Você pega geração. Na mão mesmo dele e fala, vem, vou te ensinar. E é assim, quem assiste as aulas fala, cara, parece que você está falando, parece que é uma mentoria, não é... É demais. Então a gente vai fazer a estratégia de negócios, ver o posicionamento de marketing, missão, visão, valores, fazer um BSC, fazer uma matriz SWOT, fazer várias ferramentas. Gente, se vocês não estão entendendo isso, não fiquem preocupados, porque tudo isso é muito bem explicado lá. Eu mesmo, quando comecei a me familiarizar com esses termos, lá atrás, quando eu precisei, eu até contei já para vocês, a primeira reunião que eu fui numa startup em 2010, o cliente, não, porque meus leads e não sei o que, e eu fazendo aquela cara de paisagem, e depois eu saí com meus... O que é lead? O que é lead? A gente não sabia, imagina um lead. E hoje é uma coisa tão comum. Então são termos que a gente vai se familiarizando e aí com o tempo você vai ver como você vai desenvolver. Você vai se desenvolver e vai crescer tanto que você vai ficar grato por tudo isso que você está se dando a chance de se valorizar e crescer na tua carreira. Porque não tem melhor investimento do que você mesmo. Não é verdade? Exato. São termos empresariais, né? Termos empresariais. Então a gente faz essa gestão 360 graus, estratégica, marketing, vendas, finanças, tecnologia da informação, tudo que o advogado precisa para montar o escritório dele, começar a botar cliente para dentro e tá faturando. Que legal. E só para a gente finalizar então, Euro, se você pudesse dar uma dica, vamos imaginar que é você lá atrás falando para você 10 anos atrás, o que você falaria? Tem uma que eu sempre falo. Pode ser duro. Não é sonhe grande. Sonhe grande, não tenha medo de sonhar grande. Tem uma frase do Jorge Paulo que eu sou muito fã dele, que ele fala, sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Porque eu lembro que quando eu pensava, cara, eu quero ganhar 6 mil reais por mês. Imagina. Eu não consegui os 6 mil naquela época. Exato. Depois eu pensei, cara, eu vou abrir a firma agora, eu quero uma firma grande, eu quero ver um monte de advogado trabalhando lá. Quero faturar 5 milhões, 10 milhões, 300 milhões. Eu juro que eu nem pensava em faturamento, eu pensava em tamanho. Te juro que eu olhava assim, eu quero entrar no back office, assim, ver aquela galera andando, aquela loucura, sabe? Suits. Tipo Suits. Eu queria aquilo. E aí não aconteceu. Então, onde a gente está gravando, gente? O escritório com piscina, né? Quanto mais você... E ainda vai mudar, né? Vocês estão mudando de sede. Com a cobertura, agora do lado do Tribunal de Justiça, no prédio mais assim... E se vocês quiserem mais entrevista com ele, vocês deixam aqui os seus comentários, que aí eu venho gravar de novo lá no escritório novo dele, gente. Demorou, tá super convidado, já deixo registrado aí o convite. Tá gravado, hein? Mas vamos voltar, porque eu comecei a falar demais. O conselho pra dar. Seria tudo que você sonha e deseja de verdade, você vai realizar. Eu lembro dos 6 mil reais, que eu falava, cara, o meu sonho é ganhar 6 mil reais pra calar a boca do meu pai que queria que eu fosse servidor. Consegui. Quando eu quebrei, eu falei, cara, meu sonho é passar num concurso que eu não preciso mais se preocupar com dinheiro. Conseguiu? Consegui. Toda vez que eu sonhei, eu consegui. E aí, com o tempo, eu via que eu poderia ter sonhos maiores. Entendeu? Porque com sonhos maiores, cara, você vai de um jeito ou de outro. Sonhar grande ou pequeno vai dar o trabalho. Você vai realizar o seu sonho se você quiser de verdade. É verdade. Então, eu acho que se eu fosse olhar para o euro lá do começo, lá de 2008, e eu falasse, cara, já sonha em ser o maior escritório de advocacia, eu acho que todos os atos que eu ia começar a fazer, as habilidades que eu ia buscar aprender, já iam ser direcionadas, o que faria com que eu tivesse hoje muito mais perto do meu objetivo do que essa construção que eu tive que fazer com amadurecimento. Sim. Então, se eu fosse deixar um recado aí para a galera que está assistindo, sonha grande,
se organize. Sonhos sem metas são só sonhos. Você tem que ter metas, né, para você ir chegando lá. E acredita em você, cara, porque quem acredita alcança, né? Mesmo. Quem acredita alcança. Euro, muito obrigada. Acho que o pessoal foi de muita valia. Espero que vocês absorvam cada conteúdo que ele passou, porque, gente, é assim, eu penso a mesma coisa que ele. Se eu tivesse lá atrás tido a oportunidade de ter foco, me aperfeiçoado, estudado mais estrategicamente, eu estaria onde eu estou hoje muito mais rápido. E vocês que estão aí no começo, vocês têm essa possibilidade. Eu estou trazendo pessoas que já fizeram, que têm sucesso e estão aqui contando para vocês. Vocês percebem que as histórias são bem parecidas. Então, gente, não desistam de vocês, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Euro, muito obrigada. Eu que agradeço. Deixei o convite para a galera, quem quiser seguir lá no Instagram, é @dr, D de dado, R de rato, euro, igual a moeda da Europa, Júnior por extenso. DR, Dr. Euro Júnior. Vai Eu que estar aqui agradeço embaixo. o convite, galera. Tchau, gente. Até a próxima.